Oi, gente, eu me chamo Rose. Nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência. Eu falo sobre constelação sistêmica porque na minha jornada eu me tornei uma consteladora sistêmica. Então aqui eu falo de alma, de cura da alma, e se você está nessa jornada, está nesse processo, fica nesse vídeo que possivelmente ele vai contribuir com a sua evolução, com o seu processo de cura. Para você que já me segue aqui, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. E vamos juntos evoluir. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cura da criança interior. Eu vou falar sobre maus tratos sofridos na infância, experienciados lá. E claro que eu vou trazer aqui a constelação sistêmica, eu vou trazer aqui o conhecimento sistêmico, eu vou falar de autoconhecimento e eu vou falar de cura da alma. E eu vou falar de coisas que podem explicar o que está acontecendo aí na sua vida hoje. Isso foi porque eu estudei a respeito? Sim. E isso foi também porque eu curei essas questões em mim. Esse canal eu criei para compartilhar as minhas próprias experiências nessa jornada de cura e também compartilhar agora o meu lado profissional como consteladora sistêmica, que é o que eu venho fazendo também. Enfim, o objetivo é que eu possa, de alguma maneira, contribuir com você aí, que está passando pela mesma situação ou conheça alguém que esteja passando pela mesma situação. A gente tem que se curar, tá bom, ser de luz? Então vamos lá. Vamos falar de cura da criança interior? Gente, talvez você que está aí me ouvindo esteja ouvindo bastante a respeito da cura da criança interior. No passado, quando eu era uma guerreira e arrastava o sofrimento como se fosse uma corrente, sabe? Eu arrastava o sofrimento como se fossem elos de uma corrente. E era o que acontecia. Era sistêmico. Então, eu não queria saber de psicólogo, psiquiatra. Eu achava, na minha dureza, no meu arquétipo de guerreira, que eu não precisava de nada disso. E, aliás, eu não precisava falar sobre pai, sobre mãe, embora não tenha crescido com eles, embora estivesse sofrendo internamente por conta do abandono dos meus pais e por tudo que eu experienciei na minha infância. Eu nunca admitia o que eu tinha experienciado na minha infância. Eu nunca admitia que eu tinha um pai e eu tinha uma mãe. Pelo contrário, eu dizia que tinha nascido do repolho, eu não precisava mesmo dos meus pais para nada. Aliás, eu dizia que não tinha pedido para nascer. Leigo engano. Eu nasci de uma semente que superou milhões, não é mesmo? Acho que é isso que a medicina ensina. Então, assim, eu venci a corrida pela vida lá no ventre da minha mãe antes de chegar lá, não é mesmo? Então, eu pedi para nascer, ok? Joga para a caixinha do pensamento aí essa minha colocação, ser de luz. Se você também às vezes diz que não pediu para nascer, a gente pediu sim. Aliás, a gente lutou pela vida. Então, vamos dizer que a gente correu pela vida, né? Então, enfim, eu nunca admitia que eu precisava olhar para dentro, que eu precisava me curar. Até que chegou a um ponto da minha vida que eu me vi no fundo do poço do sofrimento. E eu perdi literalmente a vontade de existir. Existem muitas questões que eu poderia compartilhar aqui que envolveu todo aquele meu momento de escuridão, tá bom? Mas eu vou trazer aqui uma pinceladinha, uma centelha, como eu costumo dizer, desse meu processo, desse meu momento e uma parte do que envolveu esse meu momento de sofrimento que me fez descer ao fundo do poço e que me fez, naquele momento, perder a vontade de existir e que, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu porque me fez olhar para dentro. Então, a parte de hoje, ou seja, o pedacinho de toda a minha história que eu vou trazer hoje e que eu acredito que vai contribuir com a sua vida também, é sobre a minha infância. É claro que eu não vou detalhar aqui tudo o que aconteceu lá, mas eu vou explicar para você mais ou menos o que aconteceu e como isso repercutiu na minha vida adulta. E por que eu falo de cura da criança interior aqui? E antes eu ouvia tudo isso e achava uma besteira, talvez você ouça também e ache uma besteira, até você ser obrigado a olhar para dentro. Então o que acontece, gente? Quando uma criança é maltratada pelos pais na infância ou por algum cuidador,
Porque no meu caso, eu fui abandonada pela minha mãe e pelo meu pai na sequência. E meu pai me entregou os cuidados de outra pessoa. Então, eu sofri maus tratos? Sim, sofri. Todos eles, todos. Eu não vou falar aqui, elencar cada um e explicar cada um. Então, assim, entenda. Eu sofri todos os tipos de maus tratos na minha infância. E quando eu falo infância, eu fui para os cuidados de outra pessoa com 7 meses de vida. E eu passei toda a minha primeira infância por uma fase bem negra, coisas que por uma escuridão profunda, coisas que eu não queria lembrar, mas eu sempre me lembrei. Era como se a todo momento eu voltasse naquele momento de escuridão, que ninguém me protegeu. E eu não precisava fazer uma terapia e nem uma regressão para eu me lembrar daqueles momentos, porque foi na primeira infância, gente. A primeira infância, para deixar claro, é do 0 aos 7 anos. Então, na minha primeira infância toda, eu passei por coisas que nenhuma criança nesse mundo deveria passar, experienciar. Então, sim, eu sofri maus tratos. Depois, na minha infância, na minha adolescência também eu passei. E aí aquilo reverberou na minha juventude, mas já foi um pouco mais leve, porque daí na minha juventude eu já estava meio que cuidando eu mesma de mim. Mas, enfim, sim, experienciei maus tratos em toda a minha infância. Todos os maus tratos, Rose, todos. Aqui embaixo do vídeo eu trago um pouquinho um conceito a respeito dos maus tratos experienciados na infância, aí você lê ali. Então, o que acontece? Mesmo eu tendo experienciado os maus tratos na minha infância, eu continuava amando os meus pais, internamente, porque conscientemente eu culpava eles pelo que me aconteceu, eu sentia muita falta deles lá na minha infância. Eu me lembro que, assim, se você for perguntar para uma criança qual o seu desejo, o que você gostaria de ser, o que você gostaria de ganhar, enfim, né? Quando a gente pergunta para uma criança qual o sonho da criança, a criança tem muitos sonhos. Às vezes é ganhar uma boneca, às vezes é fazer uma viagem, às vezes é ir para Disney, às vezes é querer se tornar um médico na profissão, enfim. O meu sonho era ter os meus pais, era estar com meu papai e com a minha mãe. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E seguiu o sofrimento. Então, tudo isso para te explicar que, mesmo eles tendo me deixado, eu continuei amando eles. Eu os amava muito e queria eles comigo. E depois, quando me tornei maiorzinho, uma adolescente, odiando os meus pais, eu coloco aspas para dizer odiando os meus pais, porque na verdade eu nunca os odiei. Porque internamente a minha criança sempre amou meus pais. E é assim que acontece. A nossa criança ama os nossos pais incondicionalmente, tá? Tanto é que a gente carrega as dores dos nossos pais, os sofrimentos deles, que foi o que aconteceu comigo, ok? Então, entenda, ser de luz. Não importa o que aconteceu na sua infância. Se os seus pais te maltrataram ou se foi algum cuidador, a sua criança ama seus pais. Inconscientemente, incondicionalmente, ama. Você pode até achar o seu ego, que você critica, julga seus pais e espera que eles sejam diferentes e às vezes achar que não ama seus pais, mas a sua criança ama. Eu tenho certeza do que eu tô falando, tá bom? E por isso você pode acabar carregando o sofrimento dos seus pais inconscientemente, por amor, independente do que eles tenham feito. Eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu vejo nos campos de constelação que eu constelo, tá bom? Das pessoas que eu conduzo. E aí as pessoas tomam consciência também. Então, o que acontece com a pessoa que é maltratada ou pelos pais ou por algum cuidador na infância? Ela continua amando os pais? Sim, eu disse isso. A criança ama os pais, mas a criança não aprende a se amar. A criança, por ter sido maltratada, ela não aprendeu a se relacionar consigo mesma de uma forma saudável. Ela não aprendeu o que é amor próprio, ela não aprendeu a se respeitar, ela não aprendeu a se admirar, porque ela foi maltratada, ela sofreu os maus tratos, ela foi criticada, ela foi julgada, ela foi abusada, ela foi maltratada psicologicamente, fisicamente. Entende isso, ser de luz? Então,
O que essa criança aprendeu é: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então ela não aprende a se amar, ela não aprendeu a se relacionar de forma saudável consigo mesma. É o que aconteceu comigo. E é o que acontece com a grande maioria dos adultos que estão em sofrimento hoje nesse mundo. Tá bom? E olha para você se isso não foi seu caso também. Fica ligado, fica ligada. Então, a criança ama os pais, mas não se ama. Não aprendeu a se relacionar consigo mesma, ou seja, não foi ensinada a se amar. Acontece que essa criança cresce e vai para a vida adulta e se torna um adulto que não se ama, que não se respeita, que não se valoriza, que se abandona e que atrai para si inconscientemente pessoas, situações, problemas, situações até mesmo profissionais, relacionamentos de amizade, amorosos, que a fazem sofrer, que a maltratam, que exploram ela, que desrespeitam ela. Sabe por quê? Porque ela não aprendeu a se relacionar consigo mesma de forma saudável. Então, como ela não tem esses sentimentos divinos, vamos assim dizer, de amor próprio, de compaixão consigo mesma, de acolhimento por si mesma, ela vai emanar essa vibração, ela vai emanar esse campo de energia de quem não se ama e não se respeita. Então, emanando esse adulto, emanando esse tipo de energia, essa vibração de alguém que não se ama, não se respeita, não se valoriza, ela vai atrair o quê? Situações, pessoas, problemas, relacionamentos amorosos, de amizade, todos os tipos, que a tratam do mesmo jeito, que atraem para ela o que ela mesma sente por ela. Percebe? Consegue entender o que eu estou te explicando aqui? Então, presta atenção, ser de luz. As pessoas que aparecem na nossa vida e a gente olha e diz: a pessoa me maltratou, a pessoa me desrespeitou, está me desvalorizando. Às vezes está abusando fisicamente, porque tem relacionamentos amorosos onde existe o desrespeito e a pessoa é maltratada fisicamente. É a pessoa que está atraindo isso para ela. É a pessoa que está atraindo esse tipo de situação, esse tipo de pessoa para ela, para a vida dela. Inconscientemente, ninguém vai atrair para si algo que a faz sofrer conscientemente. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós entendemos que merecemos ser felizes, sermos respeitados, amados. Mas inconscientemente, por estarmos emanando esse tipo de energia de sofrimento, a gente atrai para nós esse tipo de situação e pessoas, volto a dizer. Então, ser de luz, se está aparecendo na sua vida pessoas que te maltratam, te desrespeitam, olhe para dentro, olhe para você, porque o outro é um mensageiro daquilo que está acontecendo dentro de você mesmo, tá bom? O outro é um aviso do que você precisa curar dentro de você. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você, absoluta. Passei por tudo isso. E a cada dia que eu constelo alguém no campo sistêmico, que eu conduzo alguém dentro de uma constelação no campo sistêmico, eu vejo isso. E a pessoa que eu estou constelando toma consciência disso. Então a constelação sistêmica conduz a pessoa até a origem do problema dela, desemaranha, e a partir daí a pessoa tem consciência e ela tem diante de si uma oportunidade de transformar a própria vida, tá bom? Contudo, se você está atraindo para a sua vida, se está se manifestando na sua vida esse tipo de situação que eu estou colocando aqui, esse tipo de pessoa que te maltrata, de todas as formas, olhe para dentro. Já é um sinal de que você precisa se curar de alguma coisa, você precisa olhar para dentro e se curar. Porque quando a gente está bem, quando a gente se ama, se valoriza, se cuida, se respeita, nós vamos atrair para a nossa vida pessoas que ressoam com a nossa energia, com a nossa vibração. É assim que funciona, ser de luz. Tá bom? Então, eu não vou me demorar muito nesse vídeo, porque é um compartilhar rápido, que é para você vigiar
analisar a sua vida. Se tem alguém que você conheça que esteja passando por situações assim, compartilhe esse vídeo. E busque olhar para dentro. Tudo que acontece fora de você que não te agrada é o sinal daquilo que você precisa ressignificar, curar dentro de você mesmo. Tá bem? Olhe para a sua criança interior. Você precisa acolher a sua criança interior. Porque tudo que você viveu na sua infância, tudo que você experienciou na sua infância, está aí dentro de você. Curar não é se vitimizar. É caminhar até a sua criança interior, acolhê-la, dizer para ela que você agora cuida dela. Você é a responsável, responsável por ela. E materná-la. Materná-la o que é? É dar colo para sua criança interior. Tá bom? Não é ficar indo a todo momento à sua infância para relembrar aquilo e ficar contando a mesma história de sofrimento para você mesmo. Não. Mas não é jogar embaixo do tapete como eu fiz. Toda a sujeira, toda a escuridão que eu experienciei na minha infância, eu coloquei embaixo de um tapete. Até que esse tapete foi sacudido, foi levantado e toda a sujeira veio na minha cara. Porque eu não queria falar sobre o assunto. Eu fingia que nada tinha acontecido. Mas a minha alma sabia, eu lá dentro sabia, eu me lembrava de tudo, só não queria falar sobre aquilo. Então, eu ficava contando aquilo para mim cada vez que eu me lembrava daquilo, mas eu não contava para os outros, porque era uma coisa que não era algo assim que me fazia bem, né? Então, eu não queria compartilhar. Então, eu não me colocava como vítima para os outros, mas dentro de mim eu era uma vítima. Eu vibrava naquela energia. Então, foi preciso eu olhar. E sabe quando que eu fui olhar mesmo? Foi quando eu fiz uma mentoria, porque eu estudo Ser de Luz, eu continuo estudando. Então, eu participei de uma mentoria, eu fiz uma mentoria profunda e a desenvolvedora montou meu campo sistêmico, porque eu queria entender o que ainda estava acontecendo comigo, que ainda me impedia de me amar incondicionalmente. E aí, sem eu falar nada para ela da minha vida, porque é assim que funciona, ela chegou na raiz do problema. E aí eu precisei que ela jogasse na minha cara e dissesse para mim: você sofreu maus tratos. Você sofreu maus tratos. Você foi abusada. Você sofreu abusos. E aí quando ela jogou aquilo na minha cara, foi como dar um tapa quântico na minha cara. Porque daí eu fui obrigada a olhar. Eu fui obrigada a dizer: realmente, passei por isso. Aí eu olhei, tive que tratar aquilo, tive que ressignificar aquilo e aceitar que tudo foi como foi, eu não podia fazer nada para mudar e que estava tudo bem. E eu tive que perdoar os personagens daquela história. Hoje eu olho para aquela história como se fosse apenas um filme. Porque eu não sou aquelas situações. Eu sou eu. Eu sou um ser de luz habitando um corpo físico. Então hoje eu falo disso com tranquilidade. Mas eu não preciso ficar contando cada pontinho da história. Porque eu ressignifiquei. Ok? Mas eu tive que olhar. E eu tive que abandonar o papel da vítima. Porque a vítima, como bem ensinou Bert Hellinger, não quer se curar. Ela quer aliados. E eu assumi a responsabilidade por tudo o que acontece comigo pela minha cura. Não culpa. Ninguém é culpado de nada. Responsabilidade. Tá bem, ser de luz? Esse é o meu compartilhar de hoje. E eu deixo aqui o meu abraço de luz. Desejo que o Criador te conceda clareza. Se esse vídeo fez sentido para você e você quiser, de alguma maneira, contribuir, deixe aqui embaixo o seu comentário, contribuir no sentido de dizer que entendeu, não entendeu, fez sentido. E se não entendeu, me pergunta para ver se eu consigo esclarecer um pouco mais. O interessante aqui e o objetivo é contribuir para que você possa se curar e evoluir, sair do sofrimento, parar de arrastar o sofrimento. Você precisa arrebentar esse elo dessa corrente que te mantém preso, presa no seu passado, na sua infância.
e você segue arrastando esse sofrimento. Então tem que arrebentar esse elo, quebrar esse elo dessa corrente. Tá bem, ser de luz? Cuidado. Criança maltratada, adulto que não se ama. Ok? Então tem que curar essa criança. Tem que ressignificar tudo o que aconteceu lá na infância. A constelação sistêmica é um caminho? É um caminho. Foi o meu caminho e segue sendo o meu caminho porque eu sigo no processo de cura. Mas utilize-se da técnica, da terapia, que lá no seu coração e tocar o seu coração e fizer sentido para você. O importante é você entender que não adianta jogar embaixo do tapete. E também não adianta ficar contando para você a mesma história e se colocando como vítima diante da vida. Tem que ser forte, determinada e dizer: eu sou eu. Eu posso mudar. Eu não sou o que aconteceu comigo. E isso que aconteceu foi só uma experiência. Eu me curo, eu me liberto, eu me perdoo e eu perdoo a todos. Eu sou livre, tá bom? É assim que eu sigo fazendo todos os dias. Então é isso, amados. Que o Criador te conceda clareza. Um beijo, fique com o Criador.